Há livros que não apenas contam uma história, eles arrancam a máscara de uma sociedade inteira. O Cortiço, de Aloísio Azevedo, é um desses. Nascido do ventre febril do século XIX, entre o barulho das ruas do Rio de Janeiro e o suor dos cortiços superlotados, esse romance é um grito, sujo, humano e necessário. É uma denúncia disfarçada de narrativa, um espelho sem moldura que obriga o leitor a encarar aquilo que o país preferia esconder: a miséria, o preconceito, a exploração e o desejo como forças moldadoras da vida cotidiana. Em O Cortiço, o corpo é o campo de batalha da sobrevivência, e o ambiente, quente, pulsante, incontrolável, é personagem. Azevedo não romantiza o povo, ele o expõe, o revela em toda a sua brutalidade e vitalidade. Mostra que o Brasil não é feito apenas de salões iluminados e discursos elegantes, mas também de barracos, becos, corpos suados, vidas precárias, sonhos esmagados. E, ao fazê-lo, inaugura no país uma literatura que olha para baixo, para o chão, para o real. A lama não é metáfora, é matéria. E dessa matéria surge uma nova forma de narrar: o naturalismo, com sua pretensão científica, sua frieza analítica e sua coragem estética. Azevedo observa o homem como produto do meio e da errança biológica. O Cortiço torna-se laboratório social, o romance uma autópsia moral. Mas, por trás desse método quase clínico, há um pulso de indignação. O autor vê na degradação urbana e moral um sintoma coletivo, uma doença do país que se moderniza sem incluir, que fala em civilização enquanto multiplica favelas. Cada grito, cada gesto, cada suor vertido pelas personagens é um lembrete de que o progresso, quando desigual, apodrece. Aloísio Azevedo escreveu O Cortiço em 1890, mas o que ele revelou continua vivo. O espaço do Cortiço ainda existe, transformado em periferia, favela, ocupação. A estrutura de poder que ele denunciou ainda persiste, atualizada em novas formas de exclusão. Ler O Cortiço hoje é revisitar o passado para entender por que o presente continua a repetir-se. E talvez seja por isso que sua obra resiste ao tempo, porque fala de uma ferida que o país ainda não conseguiu curar. Prepare-se para descer ao coração do Cortiço, onde a miséria e o desejo se confundem, onde a vida pulsa entre a sujeira e o sonho, onde a literatura ousou pela primeira vez olhar o Brasil de frente, sem filtros, sem véus, sem piedade. Autor e obra. Aloísio Tancredo Gonçalves de Azevedo nasceu em São Luís do Maranhão em 1857, numa cidade que parecia respirar contradições. De um lado, a herança aristocrática e patriarcal das famílias coloniais. Do outro, a pulsação mestiça, popular, que enchia as ruas de batuques, sotaques e calor humano. Dessa mistura nasceu um olhar que seria mais tarde o grande traço de sua literatura. O olhar que vê o contraste, o choque, o conflito. Antes de ser escritor, Aloísio foi desenhista e caricaturista. Tinha o traço rápido, o humor mordaz e a capacidade de capturar em poucos gestos a essência de uma cena. Essa origem nas artes visuais marcaria profundamente seu estilo literário. Em seus romances, o leitor sente a presença do observador que descreve o mundo com precisão quase fotográfica, mas também com o senso de ironia do caricaturista que enxerga o ridículo nas estruturas sociais. Aloísio começou escrevendo sob influência do romantismo, mas logo se rebelou contra seus moldes idealizados. Fascinado pelas ideias científicas que dominavam o fim do século XIX, o determinismo, o evolucionismo, as teorias de Darwin e Taine, ele encontrou no naturalismo uma forma de narrar a vida sem véus. Quis entender o homem como produto do meio,
da herança e das circunstâncias. E mais do que isso, quis denunciar o Brasil real, o das ruas e dos becos, o das diferenças gritantes entre senhores e serviçais, brancos e negros, ricos e miseráveis. Foi com O Cortiço, publicado em 1890, que esse projeto atingiu o seu ápice. A obra acompanha o cotidiano de um conjunto de habitações populares no Rio de Janeiro, onde vivem dezenas de personagens cujas vidas se entrelaçam num tecido social movido por fome, ambição e desejo. Através da figura de João Romão, o português que enriquece explorando o trabalho dos pobres, e de Rita Baiana, símbolo da sensualidade e da resistência popular, Aloísio constrói um painel monumental do país. Mas o Cortiço é mais do que retrato. É denúncia. O cortiço, enquanto espaço físico, torna-se metáfora de um Brasil comprimido, fervente, prestes a explodir. O autor transforma a vida urbana em organismo vivo. O calor, o cheiro, o barulho, a promiscuidade, tudo pulsa com força quase animal. E ao contrário do romantismo que exaltava o amor ideal, Azevedo nos mostra a carne, o instinto, o desejo, a degradação. O romance é, assim, duplamente revolucionário, literariamente por romper com o lirismo sentimental e introduzir o rigor científico, socialmente por colocar no centro da narrativa aqueles que antes eram marginais, invisíveis. Aloísio Azevedo deu à literatura brasileira um rosto novo, popular, mestiço, contraditório. Ele transformou o cortiço em espelho e obrigou o país a se ver refletido nele. E o mais inquietante é perceber que, quanto mais olhamos para dentro desse espelho, mais o presente se reconhece. A pergunta que resta é: quanto do cortiço ainda habita nossas cidades, nossas estruturas, nossos olhares? Infância e origem. Aloísio Azevedo nasceu no Maranhão, quando o Brasil ainda carregava o peso da monarquia, da escravidão e das desigualdades que se escondiam sob o verniz da civilização. Filho de um vice-cônsul português e de uma mulher brasileira de origem humilde, cresceu num ambiente onde o contraste social não era apenas uma observação, era uma presença constante. Desde pequeno, conviveu com as diferentes vozes e cores da cidade, as sinhás de vestidos engomados, os escravizados que percorriam as ruas em silêncio, os marinheiros estrangeiros que aportavam com histórias e mistérios. São Luís, com suas ladeiras e casarões coloniais, formava o cenário dessa infância que, mais tarde, se converteria em literatura. A cidade, dividida entre o luxo das elites e a precariedade das vielas, moldou o olhar de Aloísio. Ele aprendeu a ver o mundo não pelas lentes da nobreza, mas pelas fissuras do cotidiano. Onde outros viam o espetáculo, ele via o bastidor. Onde outros enxergavam a fachada, ele notava o mofo das paredes. Antes das palavras, veio o desenho. Ainda menino, Aloísio rabiscava personagens em folhas amareladas, esboçando tipos humanos que mais tarde se tornariam protagonistas de suas histórias. O olhar de artista gráfico o ensinou a observar o detalhe, o gesto, o traço do rosto, a roupa que denuncia o ofício. Talvez por isso, seus romances sejam tão visuais, quase cinematográficos. Cada parágrafo parece uma moldura em movimento, onde o mundo não é descrito de forma idealizada, mas crua, palpável, viva. A infância de Aloísio no Maranhão também lhe revelou as contradições de uma sociedade marcada pela herança escravista. O menino que via os navios chegarem ao porto também via os homens sendo vendidos. O mesmo sol que iluminava as procissões religiosas caía sobre os cortiços e senzalas. Foi ali, nesse cenário desigual e paradoxal, que germinou o olhar crítico que o acompanharia por toda a vida. Ao deixar o Maranhão para tentar a vida no Rio de Janeiro, Aloísio levou consigo essa sensibilidade de fronteira. Entre o aristocrático e o popular, o português e o mestiço, o desenho e a escrita. O menino que aprendeu a ver o mundo com os olhos que sofre e de quem trabalha, se transformaria no adulto que daria voz a essa gente nos livros. Na infância de Aloísio,
o Brasil se desenhava em miniatura, com suas cores vibrantes e suas sombras espessas. Ele cresceu olhando para essa cena sem desviar os olhos. E talvez seja essa coragem de olhar o feio, o injusto, o real, que o tornaria, mais tarde, um dos escritores mais incômodos e necessários da literatura brasileira. Porque toda denúncia começa no olhar de uma criança que se recusa a achar o mundo normal. Primeiros obstáculos. O Brasil de Aloysio Azevedo era um país em transição, mas uma transição desigual, contraditória e incompleta. No fim do século XIX, as luzes do progresso começavam a brilhar nas capitais, mas sua claridade não alcançava os becos, as senzalas e os cortiços. A escravidão agonizava, a república ainda era sonho, e o positivismo soprava suas promessas de ordem e ciência. Era o tempo em que o império das aparências escondia as ruínas da moral. A literatura, que até então se encantava com o romantismo das damas e dos heróis, começou a perder a inocência. O amor idealizado cedeu lugar à carne, à miséria, ao instinto. E Aloysio Azevedo estava no centro dessa virada. Ele foi o introdutor e o mais radical dos naturalistas brasileiros, um movimento que acreditava que o homem era produto do meio, da herança e das circunstâncias. A ficção deixava de ser refúgio e se tornava espelho, sujo, impiedoso, revelador. Enquanto os escritores românticos sonhavam com a pátria e com o amor puro, Aloysio observava as vielas do Rio de Janeiro. Em vez de nobres cavaleiros, ele retratava operários, prostitutas, imigrantes, mendigos. Em vez de castelos, cortiços. Em vez de finais felizes, desintegração. A literatura, em suas mãos, se tornava um instrumento de diagnóstico, e o país um paciente em febre alta. O naturalismo, em sua essência, era também um gesto político. Era dizer: vejam o que vocês fingem não ver. Era transformar a arte em lente e em denúncia. O escritor deixava de ser apenas um criador de mundos e passava a ser um observador incômodo, um repórter da alma humana. A pena de Aloysio, impregnada de realismo científico e compaixão social, fazia da ficção uma forma de resistência moral. Nessa atmosfera, o cortiço emerge como síntese de um tempo. Um microcosmo onde o Brasil urbano e desigual se revela em toda a sua nudez. O livro é a alegoria de uma nação construída sob o suor dos pobres e o cinismo dos ricos. Cada personagem é uma engrenagem de uma máquina social que tritura sonhos e corpos. A coletividade se torna protagonista, e o cortiço é quase um organismo vivo, que cresce, pulsa, se multiplica, devora. Enquanto o país tentava construir sua modernidade, Aloysio desnudava o atraso. Enquanto a elite copiava a Europa, ele expunha o Brasil que a elite escondia. Sua literatura foi uma espécie de antídoto contra o auto-engano nacional. E é nesse contraste entre aparência e verdade, entre civilização e miséria, que Aloysio Azevedo se consagra. Ele nos convida a ver o país sem o verniz do idealismo e a reconhecer, na lama e na carne, a matéria mais autêntica da nossa história. Porque compreender o Brasil exige coragem para olhar o cortiço e perceber que ele nunca deixou de existir. Formação. Antes de O Cortiço, houve um escritor inquieto, dividido entre o ofício do pincel e o da palavra, entre o desejo de retratar o mundo e o de transformá-lo. Aloysio Azevedo começou sua trajetória artística como desenhista e caricaturista. Essa origem visual nunca o abandonou. Mesmo quando trocou o carvão pela pena, ele continuou a pintar, só que agora com frases, cores feitas de miséria e traços de humanidade. Seu olhar era de artista, mas sua indignação era de cronista.
A literatura entrou na vida de Aloísio como um grito. Filho de um português e de uma mulher mestiça, ele conheceu desde cedo as fronteiras da sociedade brasileira. Essa vivência atravessou seus primeiros romances, onde o tom romântico ainda se misturava a um senso agudo de observação. Em Uma Lágrima de Mulher e A Mortalha de Alzira, vemos o escritor tentando conciliar emoção e denúncia, lirismo e crítica. Eram ensaios de uma revolta que ainda não tinha encontrado sua forma definitiva. Mas foi com O Mulato, publicado em 1881, que o jovem autor encontrou sua voz e escandalizou o Maranhão e o Brasil. O romance inaugurou o naturalismo entre nós, trazendo à tona temas até então considerados impróprios para a ficção: o racismo, o adultério, o poder da igreja, a hipocrisia das elites. A denúncia era tão direta que o livro foi atacado pela imprensa local e queimado em praça pública. E, paradoxalmente, foi o escândalo que fez de Aloísio um nome nacional. Cada obra posterior foi um passo na consolidação de um olhar cada vez mais implacável. Em Casa de Pensão, ele mergulhou nas pensões cariocas e na vida boêmia da capital imperial, mostrando a decomposição moral da sociedade urbana. O naturalismo de Aloísio era mais do que um estilo, era uma postura ética, um compromisso em narrar o que o Brasil fingia não ser. Ele não poupava ninguém, nem a burguesia, nem o clero, nem o Estado. Sua literatura se alimentava do incômodo. Mas antes de chegar à potência simbólica e social de O Cortiço, havia ainda uma metamorfose interior. Aloísio compreendeu que a crítica social não bastava. Era preciso entender o ser humano em sua animalidade, em sua luta diária contra o meio. O escritor observava os cortiços do Rio de Janeiro, seus cheiros, suas vozes, suas gentes. Percebia ali um organismo pulsante, uma metáfora perfeita para o país em ebulição. Assim, sua pena se tornou mais densa, seu olhar mais clínico, sua narrativa mais coral. A influência de Émile Zola era evidente, mas Aloísio deu ao naturalismo francês uma alma tropical. Onde Zola via o determinismo social, Aloísio via também um improviso, a sensualidade, a vitalidade e a brutalidade do povo brasileiro. Ele nacionalizou o naturalismo, transformando-o em instrumento de leitura do nosso caos. Antes de O Cortiço, portanto, havia um homem amadurecendo entre as ruínas do império e as promessas da modernidade. Um artista que descobria na injustiça um tema literário e na favela um cenário épico. Aloísio não buscava heróis, buscava verdades. E antes de encontrar a linguagem definitiva para dizê-las, percorreu o labirinto de uma nação que se construía sobre as próprias feridas. Seus livros anteriores são como ensaios de uma pintura cada vez mais ampla. Primeiro o retrato de uma família hipócrita, depois de uma cidade decadente, até chegar ao retrato coletivo de um país inteiro. A cada obra o traço se firmava, a ironia se afiava, o olhar se tornava mais impiedoso. E quando finalmente chegou a O Cortiço, em 1890, ele já não escrevia apenas literatura, escrevia sociologia, história, denúncia e poesia em meio à lama. Porque antes da obra havia um homem que ousou olhar para o que era considerado feio, vulgar, indigno de arte, e transformar isso em beleza brutal. O Cortiço nasceu assim da soma de um olhar e de uma revolta. E toda a revolta verdadeira é, no fundo, um gesto de amor ao mundo. O Grande Conflito. Nenhum artista atravessa o real sem se ferir. Aloísio Azevedo, o homem que deu voz aos becos e às misérias do Brasil oitocentista, carregava dentro de si um dilema que o corroía. Como permanecer fiel à verdade num país que não queria ser visto? Como narrar o feio,
o imoral, o sujo, quando a literatura ainda exigia o perfume do romantismo e o brilho das aparências. Seu maior conflito não foi apenas literário, mas existencial. Era um embate entre o ideal e a realidade, entre o desejo de reconhecimento e o peso da sinceridade. Aloísio queria ser lido, mas não podia mentir. Queria viver da arte, mas sua arte ofendia o poder. Era um escritor que olhava o cortiço e via nele o retrato do Brasil, e, por isso mesmo, o país preferia desviá-lo dos olhos. Depois do escândalo de O Mulato, ele nunca mais foi o mesmo. O fogo que queimou seus livros no Maranhão acendeu outra chama, a da revolta. Mas também trouxe um tipo de cansaço, o de quem compreende que o talento é, muitas vezes, uma sentença. O escritor que denunciava as injustiças sociais enfrentava agora a injustiça do silêncio. Foi ridicularizado pelos conservadores, ignorado pelos críticos ligados ao romantismo e, em muitos círculos, tratado como um provocador moral. Ao mesmo tempo, Aloísio via-se dividido entre dois mundos. De um lado, a arte, a literatura que o fazia respirar. De outro, a necessidade de sobreviver. A vida de escritor no Brasil fim de século era precária, quase miserável. E, como tantos intelectuais de sua época, ele precisou se reinventar para não sucumbir. Tornou-se diplomata, viajando por países distantes, servindo a mesma estrutura de poder que antes denunciara. Essa escolha, no entanto, não apagou o artista, apenas o silenciou. O Aloísio que escrevia sobre os cortiços, sobre os pobres, sobre a decomposição moral da sociedade, teve de conviver com o Aloísio que vestia terno e representava o Estado. Um homem de duas vozes, uma pública, outra interior. E esse descompasso entre o que vivia e o que acreditava é talvez o conflito mais doloroso de sua trajetória. Em suas cartas e testemunhos, há indícios de uma melancolia crescente, de uma sensação de exílio. Ele viajou o mundo, mas parecia sempre distante de casa, e talvez de si mesmo. O naturalista que retratou o povo brasileiro terminou isolado, como se o país tivesse lhe virado as costas após sugar-lhe o vigor. Era o destino comum dos que ousam dizer a verdade, serem esquecidos pelo mesmo público que um dia escandalizaram. Mas o conflito também tinha outra face, a estética. Aloísio foi um dos primeiros a perceber que o naturalismo, embora revolucionário, podia se tornar uma prisão. Sua escrita, tão pautada pela observação científica e pelo determinismo social, às vezes sufocava o que ele tinha de mais humano, o lirismo, o espanto, o mistério. Ele tentava equilibrar o microscópio e o espelho, entre ver e sentir, descrever e compreender. E essa tensão atravessa toda a sua obra, dando-lhe uma vitalidade única. O grande conflito de Aloísio, portanto, foi o de um homem que tentou conciliar o dever ético de denunciar com o desejo poético de criar. Um artista que acreditava que a literatura não deveria ser consolo, mas consciência, que escrever era em si um ato político e perigoso. E talvez por isso, quando olhamos para ele hoje, vemos mais do que um escritor do século XIX. Vemos o retrato de um país que ainda vive o mesmo dilema, entre esconder suas feridas ou transformá-las em arte. Aloísio Azevedo viveu nesse abismo, entre a lama e o lirismo, o ideal e a realidade, o espelho e o esgoto. E, de algum modo, foi justamente essa tensão que o manteve vivo nas páginas da literatura. Porque o conflito que destrói o homem é o mesmo que alimenta o artista. Obra icônica. Escrever o cortiço foi, para Aloísio Azevedo, como entrar de corpo inteiro na carne da cidade. Não havia distância entre o escritor e o mundo que ele retratava. Ele o respirava, o atravessava, o escutava nas ruas do Rio de Janeiro do fim do século XIX. Naquele tempo, o país tentava se modernizar, mas ainda tropeçava nas próprias contradições. O império cambaleava, a escravidão agonizava, a república se aproximava, e o povo pobre continuava preso às mesmas correntes invisíveis. Era esse o Brasil que Aloísio viu crescer diante de si, e que decidiu transformar em literatura. A cidade era uma máquina viva, pulsante, desordenada. Os cortiços, que abrigavam dezenas de famílias comprimidas em becos úmidos, funcionavam como miniaturas do país. Ali, a miséria e a esperança se misturavam, o suor e o sonho conviviam na mesma parede.
Aloísio caminhava por esses espaços como um repórter de almas. Observava os gestos, os risos, as brigas, o cheiro da comida, o som do riso que surgia mesmo na pobreza. Cada cena o aproximava daquilo que o naturalismo pretendia captar, o ser humano como produto do meio, da herança e das circunstâncias. Mas o Cortiço não nasceu apenas de observação. Nasceu de um impulso ético. Aloísio não queria apenas mostrar a pobreza, queria denunciar o sistema que a criava. A história de João Romão, o ambicioso português que ergue um império sobre a exploração dos trabalhadores, e de Bertoleza, a mulher negra que luta por liberdade e termina traída, é mais do que uma narrativa social. É uma alegoria do próprio Brasil. Uma nação construída sobre o suor e o sangue dos oprimidos, disfarçada sobre o brilho do progresso. Ao escrever o romance, Aloísio não poupou nada. O texto é denso, cheio de vida e brutalidade. Ele descreve o Cortiço como um organismo, que cresce, respira, adoece. Cada célula é uma força biológica, cada movimento um sintoma. Há ali uma força quase biológica, uma energia de fermentação humana. O leitor sente o calor, o cheiro, o barulho. Não há idealização, há pulsação. O estilo de Aloísio alcança em O Cortiço sua maturidade mais potente. A linguagem é ao mesmo tempo rigorosa e vibrante, objetiva e sensorial. O narrador não julga, apenas revela. E ao revelar, denuncia. É o olhar frio da ciência misturado ao fogo da indignação. E nessa fusão de método e emoção, o naturalismo brasileiro encontra seu ápice. Mas o Cortiço vai além da simples teoria literária. Ele é um retrato coletivo, uma polifonia. O Cortiço é o protagonista. Os indivíduos são vozes dentro de uma massa viva que se transforma. E é essa escolha que faz do romance uma obra revolucionária. Pela primeira vez, o povo não é figurante, mas centro. A elite observa de longe, assustada com o vigor dessa multidão que parece pronta para transbordar das páginas e ocupar as ruas. A construção do livro foi também um ato de resistência pessoal. Escrever sobre a miséria, em um país que se orgulhava da aparência civilizada, era uma afronta. O autor sabia que seria criticado, ridicularizado, talvez esquecido. Ainda assim, escreveu, com a coragem dos que sabem que a literatura não deve confortar, mas provocar. O Cortiço é o Brasil colocado diante do espelho, sem retoques, sem filtros, sem pudor. É a denúncia da desigualdade transformada em arte, o documento histórico travestido de ficção. E, paradoxalmente, é também uma obra de beleza inegável. A beleza que nasce do real, do caos, do humano em sua totalidade. Ao final, o livro se tornou um marco, não apenas por seu valor estético, mas por seu gesto ético. Aloísio Azevedo escreveu como quem abre uma ferida e deixou que o país se visse sangrar. Ele mostrou que o Cortiço não era um desvio da sociedade, mas o seu retrato mais fiel. Que a pobreza não era acidente, mas estrutura. E que a literatura, quando ousa dizer isso, se torna necessária. O Cortiço é o grito dos que nunca tiveram voz, ecoando nas paredes úmidas da história. E Aloísio Azevedo foi o homem que teve coragem de ouvi-lo e escrevê-lo. O sucesso. Quando O Cortiço foi publicado em 1890, o Brasil atravessava uma transição violenta. O Império caíra, a escravidão fora abolida apenas 2 anos antes e o país tentava reinventar-se como república. Era um tempo de promessas e ruínas, de novos discursos e antigas feridas. Nesse contexto, o romance de Aloísio Azevedo surgiu como um espelho incômodo. Ao mostrar o Cortiço, ele mostrou o país. E poucos estavam preparados para se verem refletidos com tanta nitidez. O livro causou espanto, admiração e repulsa. Foi saudado por alguns como o ápice do naturalismo brasileiro e condenado por outros como literatura de esgoto. A elite carioca se reconhecia e se envergonhava nas figuras que o autor desenhou. A sensualidade das personagens, o ambiente de promiscuidade e miséria, a ausência de idealização, tudo isso feria a moral de uma sociedade que se pretendia moderna, mas ainda vivia presa a preconceitos coloniais. Ao mesmo tempo, entre leitores e críticos mais atentos, o livro foi visto como um salto literário.
pela primeira vez, o Brasil urbano, popular, mestiço e contraditório tornava-se o protagonista da narrativa nacional. O Cortiço abriu um espaço que a literatura romântica havia negado, o espaço da voz coletiva, do povo comum, da vida que fervilha à margem da história oficial. Mas o sucesso em Aloísio nunca foi simples. Era um sucesso atravessado por silêncio, por ressentimento, por uma espécie de solidão. Porque, se por um lado sua obra ganhou reconhecimento, por outro ele se tornou um nome incômodo. A crítica conservadora o marginalizava e a posteridade literária do século XX, mais preocupada com o modernismo, o relegou a um segundo plano. Poucos lembram que antes de Lima Barreto, antes de Graciliano Ramos, antes de Jorge Amado, houve Aloísio Azevedo, o primeiro a transformar o subúrbio e o cortiço em literatura. Após o lançamento, o escritor viveu um período de exaustão. A energia criadora que havia construído o cortiço se dissipou num mundo que não sabia acolher quem denunciava. Sem meios financeiros para sustentar-se apenas com a escrita, Aloísio voltou-se para a carreira diplomática. Partiu do Brasil e, de certo modo, nunca mais voltou. Serviu como cônsul em países distantes, de Vigo a Buenos Aires, e passou seus últimos anos longe da literatura, em uma espécie de exílio interior. Essa retirada do cenário literário é por si só uma das grandes ironias de nossa história cultural. O homem que revelou o Brasil profundo terminou calado, representando a nação que um dia ousou desnudar. O diplomata substituiu o romancista. O silêncio substituiu a denúncia. E ainda assim, o eco de O Cortiço continuou a ressoar, subterrâneo, persistente, vivo. As consequências de sua obra ultrapassaram seu tempo. Seu olhar influenciou as gerações seguintes de escritores, realistas e naturalistas. O modo como ele construiu o espaço urbano, como deu corpo e voz aos marginalizados, como transformou o coletivo em protagonista, abriria caminho para autores que, décadas depois, retomariam o tema da exclusão sob outras formas. Mas o reconhecimento verdadeiro viria tardiamente. Foi preciso que o Brasil se tornasse outro, que as favelas substituíssem os cortiços, que a desigualdade se mostrasse incontornável para que Aloísio fosse relido com a reverência que merece. O Cortiço se revelou uma obra profética. A denúncia social que ele fez no século XIX continua dolorosamente atual. O sucesso de O Cortiço é, portanto, um sucesso de resistência. Ele não se mede em aplausos, mas em permanência. Não se mede em prêmios, mas em eco. E esse eco atravessou o tempo. O homem que um dia foi queimado em praça pública tornou-se, com o passar dos anos, leitura obrigatória nas escolas, nome incontornável na história da literatura. Mas talvez Aloísio não buscasse isso. Talvez o que ele quisesse, mais do que tudo, fosse que o Brasil se olhasse e se reconhecesse. E, nesse sentido, ele venceu. Porque o sucesso de um escritor como Aloísio Azevedo não está em ser aceito, mas em ser necessário. E o Cortiço ainda é, tristemente, profundamente necessário. O legado. O legado de Aloísio Azevedo não está apenas nas páginas de seus livros. Ele vive no modo como o Brasil passou a se narrar depois dele. Há em O Cortiço uma transformação de olhar. O país deixa de ser um cenário exótico para se tornar sujeito de sua própria contradição. É como se o autor tivesse arrancado o verniz das fachadas coloniais para mostrar o pulsar brutal que havia por trás. E, ao fazer isso, ele fundou uma tradição. A literatura que denuncia, que expõe, que não aceita a hipocrisia do silêncio. Quando se lê Aloísio, é possível sentir o germe do que viria depois, o desencanto social de Lima Barreto, o olhar seco e cortante de Graciliano Ramos, a denúncia lírica de Carolina Maria de Jesus, o universo múltiplo e corporal de Jorge Amado. Todos eles, de alguma maneira, herdaram algo da ousadia de Aloísio. O desejo de fazer da literatura um espelho sujo, mas verdadeiro da sociedade. Antes de O Cortiço,
O povo era apenas uma massa distante, uma moldura. Depois dele, o povo ganhou corpo, cheiro, raiva, desejo. Ganhou humanidade. O naturalismo de Aloísio não era apenas uma estética científica importada da França. Era, no fundo, uma arma moral. Um modo de expor as engrenagens da desigualdade. Ele transformou o método em ferramenta política. E talvez esse seja o ponto mais revolucionário de seu legado: a fusão entre literatura e denúncia. Azevedo mostrou que o escritor brasileiro não podia ser apenas um observador neutro. Precisava ser um intérprete, um provocador, um espelho que não poupasse ninguém. Sua escrita inaugurou um realismo visceral, onde o corpo e o ambiente são moldados por forças sociais e onde a beleza surge da crueza, não da idealização. Essa influência atravessou o tempo. No século XX, quando o Brasil buscava entender suas favelas, suas periferias, suas desigualdades persistentes, a sombra de O Cortiço voltava a se projetar. A habitação coletiva, a promiscuidade, a luta por sobrevivência, tudo isso se repetia apenas com novos nomes e novos muros. As senzalas deram lugar aos barracos, os senhores se tornaram patrões modernos, mas o drama era o mesmo. E Aloísio, de algum modo, já o havia escrito. Há também em seu legado uma questão de linguagem. O escritor maranhense libertou o português literário de seu engessamento europeu. Seu texto, embora marcado pela influência naturalista, tem sabor tropical, ritmo oral, vida brasileira. Ele enxergou a fala do povo como matéria legítima de arte, algo que mais tarde seria retomado pelos modernistas. Assim, o que começou como um movimento importado tornou-se uma semente de identidade. E não se pode ignorar o impacto simbólico de sua trajetória pessoal. O artista que ousou denunciar as desigualdades foi, ele mesmo, vítima de um sistema que marginalizava quem pensava diferente. O diplomata esquecido, o romancista exilado, o homem que morreu longe de sua terra, tudo isso compõe uma figura trágica e emblemática, o criador que o país não soube abraçar em vida, mas que o destino transformou em profeta. Hoje, reler Aloísio Azevedo é mais do que um gesto literário. É um ato político. É reconhecer que o Brasil continua sendo o mesmo cortiço disfarçado de condomínio. Que a exclusão ainda é um motor oculto da nossa história. Que a herança da escravidão ainda habita nossas ruas, nossos gestos, nossas leis. O Cortiço é de 1890, mas poderia ser escrito ontem. E talvez essa seja a prova maior de sua potência. A influência de Aloísio também se manifesta nas artes que vieram depois, no cinema, no teatro, na televisão. Seu olhar naturalista ecoa. Filmes como Pichote ou Cidade de Deus são em alguma medida filhos de O Cortiço. Narrativas onde o coletivo é o protagonista, onde a estética da miséria revela o sistema que a produz. O que Aloísio deixou, portanto, não é apenas um romance, é um método de ver, um convite a olhar o país sem filtros. Ele ensinou que a literatura não deve embelezar a realidade, mas desenterrá-la. Que a beleza pode estar justamente na coragem de não desviar o olhar. Seu legado vive em cada autor que se atreve a falar do povo sem piedade, mas com humanidade. Em cada escritora que transforma a dor coletiva em palavra. Em cada leitor que reconhece nas páginas de O Cortiço a sombra de seu próprio bairro, sua própria esquina, sua própria luta. Porque Aloísio Azevedo não escreveu apenas sobre o Cortiço. Ele escreveu sobre o Brasil. E o Brasil ainda vive dentro daquele cortiço, respirando, suando, resistindo. Para finalizar, Há uma cena silenciosa que ecoa no fim de O Cortiço. Não é apenas o som do trabalho, da briga, da música ou do amor que pulsa entre as paredes da habitação coletiva. É um som mais fundo, quase subterrâneo. O som do país se reconhecendo em sua própria miséria. Aloísio Azevedo, ao escrever seu romance, fez mais do que narrar a vida num cortiço. Ele construiu o espelho mais incômodo do Brasil.
e até hoje seguimos evitando olhar para ele por completo. O que há de mais perturbador em sua obra não é a sujeira, nem a promiscuidade, nem a decadência moral dos personagens. É o fato de que tudo aquilo continua vivo, mudando apenas de endereço e de nome. O Cortiço virou favela, condomínio, centro urbano, periferia. O boteco virou aplicativo de entrega. A Sinhá virou patroa de condomínio fechado. A estrutura é a mesma. Poucos mandam, muitos servem. Alguns gozam, outros suportam. O naturalismo, tão científico em aparência, revelou-se profundamente político em essência. Aloísio nos legou um retrato do Brasil em decomposição, mas também um alerta sobre a força que nasce dessa lama. Porque entre as paredes de zinco, entre os becos abafados, o povo também cria, sonha, ri e canta. A vida onde a elite só enxerga sujeira. A humanidade onde o olhar burguês só vê degeneração. A literatura de Aloísio, portanto, não é só denúncia, é resistência. É a revelação de que, mesmo no abismo, há beleza e potência. O escritor maranhense foi um dos primeiros a compreender que o país não podia se escrever de fora. Era preciso mergulhar no corpo coletivo, sentir o cheiro da rua, a respiração do povo, o calor da miséria. Era preciso escrever com as mãos sujas de realidade. E talvez por isso sua obra ainda incomode tanto. Ela nos lembra que a literatura é um ato de coragem, que contar o que se quer esconder é, no fundo, o gesto mais revolucionário que um escritor pode fazer. O Cortiço é também uma metáfora do próprio Brasil, um organismo vivo, em constante fermentação, onde forças opostas se chocam e se misturam. Aloísio parece ter entendido que a nação é feita de suor e contradição, e que não há pureza possível num país que nasceu do cruzamento entre a senzala, a casa grande e a rua. Cada personagem de seu romance é uma alegoria da desigualdade, mas também da vitalidade, porque, mesmo esmagado, o povo insiste em existir. E talvez essa seja a maior herança de Aloísio Azevedo, o reconhecimento da dignidade onde ninguém queria vê-la. Ele deu voz ao coletivo anônimo, transformou o cotidiano em matéria épica e a exclusão em tema nobre. Fez do Cortiço um símbolo, um coração pulsando à margem, batendo em descompasso com o luxo dos palacetes. Hoje, quando falamos de literatura social, quando lemos Carolina Maria de Jesus, Conceição Evaristo, Ferrez, Jefferson Tenório ou Itamar Vieira Júnior, há um fio invisível que nos leva de volta a Aloísio. Ele abriu o caminho. Mostrou que a palavra pode ser martelo e espelho ao mesmo tempo, instrumento de denúncia e também de criação. O tempo passou, os estilos mudaram, mas o gesto permanece. Escrever para revelar. E se ainda há cortiços, favelas, becos e esquinas invisíveis, é porque ainda precisamos de sua literatura. Precisamos da coragem de olhar para dentro, mesmo quando o reflexo nos assusta. Aloísio Azevedo não escreveu apenas um romance naturalista, escreveu uma profecia social. Antecipou o país que ainda não se enxerga, que ainda persegue um rosto possível em meio à lama. O seu olhar crítico é uma chama que não se apaga, porque enquanto houver exclusão, haverá necessidade de denúncia. Enquanto houver muros, haverá vozes tentando atravessá-los. E talvez, no fundo, o maior gesto de amor à pátria seja esse: não se conformar com ela. Amar o Brasil não é descrevê-lo como ideal. É ter a coragem de mostrar sua ferida. Foi isso que Aloísio fez. Ele escreveu o Brasil nu, e ao fazê-lo, deu-lhe alma. No final, sua literatura nos convoca uma pergunta que ainda ecoa, como o som de passos entre vielas molhadas. Que país queremos ser se continuamos presos dentro do mesmo cortiço? Talvez seja a hora de responder com ação o que ele escreveu com palavras. Talvez o futuro do Brasil dependa mais uma vez de quem ousar contar sua verdade.